Vou pôr pra gravar de novo, tá, gente? Pronto. Quem sabe quando a gente voltar, a gente já não volta presencial, né? Quem sabe as coisas não melhoram até lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente tem que ter esperança, né? Tô doido pra voltar às aulas presenciais. Mas a gente precisa voltar com segurança, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Gente, oi, vocês estão aí? Como caiu aqui pra mim, eu fiquei na dúvida, porque meu computador desligou e eu precisei reiniciar aqui porque caiu energia, né? Eu fiquei sem bateria. Mas vamos lá então. Só lembrando, vou falar com a Maria para a gente remarcar então a data do trabalho, vou tá. Para quem vai entregar, só precisa entregar uma pessoa do grupo, né? O trabalho de mitologia. Assim que eu receber todos, eu disponibilizo para vocês assistirem e a gente marca o nosso. Gente, desativar aqui o microfone. Agora sim, agora me ouvem. Acho que agora dá, né? Ok, desculpa, gente. Vamos lá. Então, só para repetir, vou falar com a professora Maria para te remarcar a data do debate. Só recapitulando, então, para quem vai entregar o trabalho de mitologia, basta uma pessoa do grupo para entregar, tá? E aí, se precisarem de um pouquinho mais de tempo, tem até a final da semana para fazer isso, tá? Então, possibilidades. Manda pelo WhatsApp, manda pelo e-mail, manda o link do Gmail, do Drive, do jeito que vocês preferirem. Quanto mais criativo for o trabalho, melhor. A critério de vocês. Se vai ser áudio, sem áudio, etc. Jennifer, eu acho que a gente não está em momento de exigir muitas coisas no sentido de ser muito ferro e fogo, sabe? Eu, por exemplo, eu reconheço que eu tenho as minhas limitações, que eu tenho tido as minhas dificuldades. Então não é justo, não é justo e não é coerente que eu, diante das minhas ausências e das minhas dificuldades, exija de vocês 100%, né, e cumprimento de prazo e regra, todas as tarefas, etc. Porque eu sei que eu também não estou cumprindo 100% com as minhas obrigações diante das minhas dificuldades. Então, assim, eu sei reconhecer que esse momento não é um momento fácil para todo mundo, né? Para algumas pessoas, acho que as pessoas já se acostumaram, já se adaptaram, então não tem problema, né? Então são pessoas disciplinadas. Eu sou completamente indisciplinado, então assim, eu tenho agora que voltar a organizar todos os meus horáriozinhos, deixar tudo certinho, porque se eu não fizer certo, eu não dou conta de andar. Tive hoje de manhã no psiquiatra, fui fazer o meu retorno, e aí ele falou para mim, falou, olha, Emanuel, você precisa dormir mais cedo e programar mesmo, assim, colocar horário para acordar todo dia, colocar horário para dormir todo dia, dormir 20, 30 minutos depois do almoço para ver se você acalma um pouco a cabeça, tomar remédio, se controlar e colocar tudo na agenda. Olha, 6 da manhã eu vou levantar, tomar café, 7 da manhã eu tenho isso, 8 da manhã, 9, e o dia inteiro fazendo a agenda tudo certinho, cronometrado, para eu conseguir me organizar. Eu tô com quase 40 anos e tô tendo que fazer isso para eu dar conta. Imagina vocês, tá? Seja bem-vinda ao time, Jennifer, né? Muita gente, né? Que bom que a gente está com condições, né? Porque infelizmente tem muita gente que precisa e não tem condições de fazer esses acompanhamentos, tá? Se vocês precisarem, se vocês sentirem que vocês estão com muita dificuldade, tá, gente? Marca lá o pedagogo, sinaliza para o pessoal do atendimento, porque lá na escola a gente tem, né? Tem o Ricardo, que é psicólogo, tem um grupo que pode conversar com vocês, ouvi-los, etc. Quem sabe não ajuda um pouquinho, né? Então vamos lá, retomando aqui. Retomando então da última aula que eu conversei com vocês, eu falei rapidamente de um mito que aparece lá em Platão, que é o mito do andrógeno, que aparece num livro chamado Banquete, do Platão. O Banquete é um livro que a gente vai estudar ele com mais calma na metade do segundo ano.
né? A gente vai discutir o amor, a gente vai falar sobre o amor, o que é o amor e etc. e tal. Mas antecipando um pouquinho a discussão, neste texto a gente tem 7 discursos, 7 pessoas tentando explicar o que é o amor. E aí eu não vou entrar em detalhes dos 7 discursos, porque eu quero focar em um, que é o discurso do Aristófanes, que ficou muito famoso. Aristófanes era um comediante e tal. E aí ficou muito famoso o discurso dele, no sentido de ser um discurso que depois ficou conhecido como o discurso da alma gêmea, o mito do andrógeno. Né? Ou da alma gêmea. Porque na segunda-feira a gente estava encerrando, né, na semana passada, encerrando o mês do orgulho LGBTQIA+. A segunda-feira era conhecida como dia, né, de enfrentamento aos preconceitos, dia de orgulho. E aí eu trouxe para vocês esse mito, já que a gente está falando de mito, ou seja, um mito que a gente está lá mais ou menos 4 séculos antes de Cristo, né? E aí as pessoas já falavam, já descreviam isso, assim. Como é que era a descrição do mito? Que antigamente os seres humanos eles eram duplos, eles eram inteiros. E o que era essa inteireza? Era como se fosse uma bola, né? E essa bola tinha 4 pernas, 4 braços, a gente tinha 8 membros, né? 2 rostos e etc. E por sermos inteiros e tão fortes, né? Por sermos inteiros, os homens eram muito fortes. E em certo momento eles quiseram subir o Monte Olimpo para enfrentar os deuses. Os deuses, na ira, resolveram então castigar os homens e partiram os homens no meio. Né? E aí, desde que partiram no meio, resumindo bem a história, né, é como se aquilo que era inteiro ficou pela metade. E aí, enfraquecido, essa metade vai procurar sua outra metade para tentar ser inteiro de novo, para tentar ser forte de novo. E aí não interessa se essa outra metade tem o mesmo sexo biológico que você. Porque na verdade existiam 3 seres primordiais. Tinha homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, né? Então tinham grupos e não importava, né, as relações. Né? Importava que aquele outro, independente do sexo biológico que ele tivesse, iria te fortalecer, né? Iria te completar e ser sua alma gêmea. Tá? Lembrando esse mito, né? Ou seja, ainda em pleno século XXI, cada vez mais a gente tem que falar de preconceito, a gente tem que combater preconceito, né? A gente tem que insistir nesse assunto, dizendo é preconceito sim, quando as pessoas nos tratam ou tratam diferente umas às outras em função da sua identidade de gênero ou da sua sexualidade, né? E a gente esquece de que amor é amor, né? A grande questão aí em torno de um apresentador de TV, de um programa absurdo e uma propaganda do Burger King, né? Que segundo as pessoas, assim, né? Como é que eu digo para as crianças, como é que eu explico para as crianças o que é LGBTQIA+. De maneira bem sucinta vamos explicar o que é amor para as pessoas, que a gente não tem que explicar preconceito. Né? Mas saindo desse mito, eu quero finalizar essa nossa etapa de mito, pausar essa nossa etapa de mito por enquanto. Eu vou receber os trabalhos, vou postar para vocês assistirem, a gente vai avaliar. A gente vai fazer então uma aula para a gente fazer a avaliação dos trabalhos de vocês. E aí, como é que vai ser mais ou menos essa aula? Vai ser uma aula de comparação, tá? Deixa eu só pegar uma água, gente. Vamos lá, como é que vai ser essa comparação? Eu quero que vocês me ajudem a pensar histórias com o elemento maçã. O que vocês lembram que tem a maçã na história? Vamos ver de que vocês vão lembrar. Histórias que vocês já ouviram desde quando vocês eram crianças, que tem uma maçã no meio da história. Branca de Neve, Adão e Eva,
Tem pelo menos mais um, eu acho que eu comentei rapidamente com vocês. Eu não sei se eu comentei com vocês do pomo da discórdia. Tá? Tem outras histórias, mas vou ficar concentrado nessas três, tá? A ideia da Branca de Neve, Adão e Eva e o pomo da discórdia, beleza? Vamos lá, só lembrando o que é a Branca de Neve, né? Tinha um reino maravilhoso, bonito, encantado, né? Um rei viúvo, uma princesinha e uma bruxa má que resolve então se apaixonar pelo rei, né, e se livrar da princesinha, né? E para se livrar da princesinha, aquela mesma rainha lá, né, do espelho, espelho meu, né, manda o caçador se livrar da princesinha, a tal da Branca de Neve, né? E era para matar, mas ele não teve coragem de matar, e aí ela foge para a floresta, encontra lá uma casinha com 7 anões, passa a viver com 7 anões. Aí a bruxa, né, a bruxa má, né, ela continua lá, ela descobre determinado dia que ela não é a mais bela, que tem uma outra mais bela do que ela resolve ir atrás, se veste, se fantasia de senhora idosa, né? Então dá uma maçã envenenada para a Branca de Neve. A Branca de Neve, né, se deixa levar pela conversa da velhinha, come a maçã, desmaia, passa a dormir e aí é acordada pelo beijo, né, lá do príncipe encantado. Oh, o príncipe encantado, grande merda, né? Primeira historinha para vocês lembrarem. Estou resumindo, contando de um jeitinho bem esquisito, tá? Segunda história, Adão e Eva. Tá lá o tal do Adão e a Eva lá no paraíso. Lilith à parte, né? Se é a Lilith que se fantasiou de serpente, se é o próprio diabo que se fantasiou de serpente. O que importa é que tinha uma tal de uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio do Jardim do Éden. E tinha uma regra que era, pode fazer tudo menos isso. Menos comer a árvore da fruta a fruta da árvore da vida da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por acaso essa árvore era uma macieira, tinha uma maçã lá, então a maçã era o símbolo do conhecimento, né? Da identificação do bem e do mal e etc. E também a chave da liberdade. Vamos pensar assim, se a gente pensar o livre-arbítrio a partir da decisão humana pela escolha de desobedecer, né? De não cumprir a regra. A tal da Eva cai na tentação, lá da serpente. Se a serpente era o diabo, se era Lilith, não vem ao caso nesse momento. Interessa que a Eva comeu a maçã, deu a maçã para o Adão também comeu, e aí eles abriram os olhos, passaram a perceber que eles estavam nus e depois foram expulsos do paraíso, e a gente já sabe o resto da história, né? O resto da história somos nós hoje. E aí, por fim, a gente tem uma terceira história, que talvez essa, eu não sei se todos já ouviram falar, que ela diz respeito lá à Ilíada de Homero, né? Casamento de Peleu e Tétis. Aí, assim, gente, eu gosto muito de falar assim, geralmente mitologia, e quando é mitologia grega, geralmente acontece uma festa, tem algum grande evento que vai acontecer, sempre tem alguém que não foi convidado para a festa e fica com raiva, sempre tem alguém que foi traído e resolve se vingar, sempre tem um barraco, né? Na mitologia, mais ou menos, vamos resumir assim, sempre tem um barraco porque eles esqueceram alguém de fora ou porque alguém foi traído, tá? E aí vamos lá, tava tendo uma festa de casamento, todo mundo convidado, só que esqueceram de convidar Eris, com R mesmo, tá? Eris, que é a deusa da discórdia. A Eris é a manifestação da discórdia, tá? Como é que a gente pode pensar os nomes dos deuses e as suas manifestações? Vamos entender os deuses também, até para vocês pensarem uma outra forma de enxergar os deuses nas mitologias como manifestações, né? O que é muito comum, por exemplo, quando a gente fala na Umbanda, no Candomblé, nas religiões de matrizes africanas, nas mitologias africanas, né? Indígenas, por exemplo. O que é uma manifestação? Vocês lembram do Percy Jackson? Como é que o Poseidon se comunicava com o Percy Jackson, né? Ele fazia pequenos gestos pela água, né? A água eram manifestações da presença de Poseidon. Do mesmo jeito que Zeus se manifesta nos raios, nos trovões, nas tempestades,
né? E aí a gente tem Eris. Como é que Eris se manifesta? Eris é a própria discórdia. Como é que a discórdia surge, gente? Tá todo mundo bem, feliz e contente, rindo, bebendo lá no churrasco, comendo a carne. Beleza, todo mundo. Daqui a pouco alguém já começou, porque o ponto da carne passou, porque tá cru, porque tá sangrando. Do nada alguém começa a discutir, daqui a pouco vira aquele barraco, né? Às vezes é por causa de um copo, às vezes é por causa de um esbarrão à toa, às vezes porque alguém tava olhando pro nada e de repente o outro cismou que tava olhando para a esposa dele. A discórdia, do nada, ela aparece e aquilo que estava calmaria, né, se manifesta ali, né, e vira aquela brigaiada, tá? E aí esse mito, ele é provocado. Eris não é convidada, ela se sente ofendida, então ela aparece de penetra na festa e aí ela leva um presente. Ela leva uma maçã de ouro, um pomo dourado, né? Uma maçã de ouro, coloca na mesa do banquete e deixa um recadinho lá, assim, para a mais bela. E, vai embora. Precisava de mais alguma coisa para confusão? Não. Porque outra coisa, gente, que os deuses, pelo menos na mitologia grega, não só na grega, são vaidosos. Os deuses são completamente vaidosos, né? Eles querem ser adorados, eles querem ser aplaudidos, eles querem ser reconhecidos e etc. Né? Não irrite um Deus porque ele vai te castigar, ele vai te perseguir. Pelo menos nas mitologias gregas, nas mitologias politeístas. Né? Na mitologia cristã, judaico-cristã ocidental também. Né? Deus em alguns momentos não tem nada de Deus de amor, né? Porque ele é um Deus às vezes bem perseguidor, bem castigador, se a gente pegar alguns pedaços isolados da Bíblia. Mas vamos lá. A maçã dourada estava lá na festa com um bilhetinho para a mais bela. Pensa que nessa festa estão os deuses todos. E aí, para a gente resumir, vamos ficar só com Hera, a esposa de Zeus, Atena, a filha de Zeus, né? E Afrodite, né? A irmã de Zeus. Né? Então, vamos lá. Dessas três deusas, uma é a deusa da guerra, da sabedoria, Atena. Outra é a deusa da beleza, Afrodite. E uma é a deusa do poder, né, da glória, é aquela que senta no trono do lado de Zeus e etc, a própria Hera. Também conhecida como a deusa da vingança, né, do casamento, aquela que, né, a Hera, assim como, ai gente, como é que chama? A Medusa são muito injustiçadas na mitologia, né? Porque Hera é a corna oficial e aí a Hera, que ela, como ela não consegue se vingar de Zeus, ela se vinga da humanidade, né? Aí Zeus põe os filhos deles, os heróis, para salvar diante da ira de Hera. E aí o povo acha que Hera que é culpada na história, mas não, a culpa é de Zeus. Do mesmo jeito que o pessoal chama lá a Medusa, né, que é de monstro, mas a Medusa é castigada por ser violentada, né? Ela foi estuprada por Poseidon no templo de Atenas. E aí Atena castiga ela, ou seja, aquela coisa de que a vítima é castigada, né? Ou seja, por ela ser bela e pelas roupas que ela usava, então foi ela que seduziu Poseidon, então ela que foi castigada e virou Medusa e virou Górgona, aquela coisa toda medonha que as pessoas olhavam para ela e viravam pedra. Né? Então tem alguns mitos, né, de que as mulheres, o feminino, ele é castigado injustamente, né? E ainda são situações que acontecem. Né? A situação da Medusa, quantas medusas a gente não vê por aí, né? De casos de estupro, de violência, de assédio. E aí, quando a gente vai investigar, quando a gente vai criticar, as pessoas falam: ah, mas ela que insinuou, olha a roupa que a menina estava usando e etc e tal, como se a culpa fosse da vítima. Né? O absurdo de culpar a vítima por um ato horrendo. Mitos são presentes ainda hoje em dia. Mas voltando lá para a maçã dourada. Maçã dourada estava lá, e aí a grande questão é, cada uma das três deusas
achou que era mais bonita e que a maçã era para ela. Por causa de uma maçã, as três deusas iam entrar em guerra uma com a outra. Para não entrar em guerra, os deuses então resolveram que os humanos iam escolher qual que era mais bonita. Sobrou para um tal do Paris, príncipe de Troia, escolher quem que era a mais bonita, que teria direito à maçã dourada. Ele escolhe Afrodite. Em consequência disso, Afrodite, que prometeu para ele a mulher mais bonita do mundo, né, é cobrada a cumprir a sua promessa quando Paris foi visitar com o irmão a casa de Menelau. E aí ele se apaixona por Helena, a mulher do Menelau, sequestra a Helena, né, e aí a gente tem origem a Guerra de Troia. Né? Ou seja, a Guerra de Troia não começou por causa de uma desavença porque a Helena foi raptada. Né? Ela começou porque esqueceram de convidar a Eris para o casamento, para a festa, e a discórdia então causou aquela confusão inteira. Resumindo, nessas três historinhas, na Branca de Neve, lá na expulsão do paraíso e no mito de Eris, a gente tem um elemento comum, que é o elemento maçã. Né? E a gente fica se perguntando, então, né, o que a gente tem de comum nessas três histórias? Como é que a gente pode relacionar aquilo que está lá na Branca de Neve, né, com o que está na Bíblia, com o que está lá no mito de Eris? Né? Essas coisas entre aspas, da tentação, da beleza, né? A beleza está bem comum, né, lá com o espelho, né, que respondia quem é mais bela para a rainha, e lá no mito da Eris, né, no pomo dourado, né, a disputa em torno de quem que é a mais bela, né? E no final das contas, o que está por trás da maçã lá na Bíblia? Né? Por que essa tal dessa maçã representa esse fruto proibido? O que é o fruto proibido em si? Né? O fruto proibido em si é o conhecimento, não é? Porque ao conhecer, ao comer, você abre os olhos e enxerga a realidade, percebe que não é só o paraíso, que há outras questões, você tem dimensão da sua humanidade, do seu todo, né? Aquela coisa assim, né, que parecia uma coisa boba, era só comer uma maçã, não tem nada, não vai ter consequência nenhuma. Né? E aí pensando muito, por exemplo, a situação lá da Branca de Neve com a Eva. Né? Ambas foram levadas elas foram colocadas naquela situação e por ingenuidade, talvez, elas comeram a maçã, né, sem saber das consequências que viriam ali. Né? Elas não imaginavam que o mal existiria, né? Que as pessoas são ruins, que há maldade no mundo. Né? Do mesmo jeito que o Paris, lá na hora de escolher qual das três é mais bela, ele não acha que tem consequência. Troia vai ser totalmente destruída pelos gregos, né? No final da guerra de Troia, no final da Ilíada. É aquela coisa, ele achou que era simplesmente uma escolha simples. Tá? E aí o que eu queria que vocês pensassem é sobre esses três mitos, essas três histórias, ou os três fábulas, ou três lendas, né? Para além do príncipe que vai acordar a Branca de Neve, ou para além do Cristo que vai salvar a humanidade, para além de uma promessa de salvação, né, e de presente, ou seja, você escolhe e aí você vai ganhar um presente, que é o caso lá do Pomo de Ouro, ele ganhou a mulher mais bela, né, para chamar de esposa. Para além das escolhas e das consequências, qual que é a nossa relação com o mal? Né? Como é que a gente lida com isso? Né? São três formas diferentes. Uma parece um conto infantil, uma é um conto bíblico e a outra é uma narrativa mitológica, literária, né? Que vão falar de escolhas e consequências e liberdade. Né? No final das contas, a gente escolhe muitas das vezes sem saber até onde vai a consequência, qual é o limite daquela consequência. E às vezes a gente escolhe na ingenuidade mesmo, a gente escolhe, né? Bobagem, é só uma maçã, né? Não tem nada com isso. Né?
E aí aquela coisa, não, Deus falou que não era para comer. Ah, mas a gente fazer só uma maçã, o que é que tem de problema? Aí a velhinha chega para vocês, ah, é uma maçã. Você acha aquela maçã linda, come, não tem problema. Né? Aí vem Zeus e fala, olha, escolhe para quem é que eu vou dar essa maçã. Para Hera, Afrodite ou Atena. Não é só você escolher e uma delas vai te dar um presente. Ah, beleza, eu vou ganhar um presente, não tem problema. Tá? Lá na frente, no segundo ano, a gente vai descobrir que toda escolha tem uma consequência. Né? Que toda a opção que a gente faz, ela tem uma consequência. Então, o ser humano é esse ser que está colocado na disposição de escolher, de ter que fazer escolhas. Tá? Ao longo da história da humanidade, a gente tem várias narrativas que vão tentar explicar para a gente o que significa isso. Entre escolher, a ideia do certo e do errado, a ideia da liberdade e as consequências. Tá? Conto de fada nunca é só um conto de fada, tá, gente? Do mesmo jeito que a Bíblia precisa ser interpretada, ela precisa ser lida de acordo com o seu contexto histórico, cultural e etc. Não dá para ser lido isoladamente, sem, sabe? Até dá, em alguns momentos, ler como literatura, como poesia. Né? Assim como a mitologia. Essas tentativas de explicar alguma coisa, esses discursos para explicar alguma coisa, e aí o que a gente vai fazer? Nós vamos comparar outros, tá? Vocês vão perceber que, independente do lugar, independente do grupo cultural, desde que há homens no mundo, desde que a humanidade habita o mundo, a humanidade tenta explicar o mundo. A humanidade tenta explicar isso, né? Por exemplo, nesses 3 casos que eu contei para vocês, a gente está tentando explicar o que significa liberdade, o que significa o bem e o mal, o certo e o errado, né? Quais as consequências por trás disso, qual o papel da beleza nessa história, né? Porque no final das contas, Eva se sente atraída ali, né? Ela se sente tentada a tentação ela aparece, ou seja, alguma coisa que chamou a atenção, despertou desejo e prazer e vontade. A Branca de Neve, ela é jogada naquele lugar em função da beleza que ela tinha e que enciumava a rainha, né, a madrasta, bruxa, entre aspas. Eu adoro a versão do Once Upon a Time, da Branca de Neve, para quem já assistiu, eu acho muito bacana, né, de que a Regina, de que a rainha má, no final das contas, ela não era má, ela só estava quebrada, né? Que é a mesma coisa do Loki e de outros personagens. Assim, eles não são necessariamente vilões. São pessoas cujas almas são tão doloridas que acabam fazendo merda, né, ao longo da vida. Não necessariamente por serem ruins, mas porque a vida os fez sofrer muito. Né? O que também não justifica, né, a pessoa ser ruim porque a vida foi ruim com ela. Porque ela tem escolha, ela pode ser boa se ela quiser. Né? E aí questionar esses próprios conceitos, né? O que é bom, o que é mal? Será que a gente precisa ficar nessa ideia maniqueísta de bem contra o mal e o bem vence no final e etc. e tal? Essa ideia é meio absurda. Será que não tem um meio termo? Ou as coisas precisam ser boas ou ruins, ou será que podem ser de outra forma? Tudo isso é questionado ao longo da história da humanidade, em diversos momentos. E questionado em livros, questionado no teatro, questionado na música. A arte, geralmente, ela vem questionar, ela vem trazer esses questionamentos para a gente. E mais uma vez, a beleza está presente na arte, na poesia e tudo. Então, assim, o que é a ideia da gente estar conversando sobre esses diversos mitos? É perceber assim, gente, o mito pode até não ter racionalidade lógica, mas o mito é uma maneira de narrar, é uma maneira de dizer. E ele nunca esteve tão presente como hoje, né? Porque as pessoas, parece que há uma preguiça mental, a preguiça de pensar, né? Eu digo que a gente costuma viver no mundo de supermercado. Por que eu vou pensar, me dar o trabalho de pensar, tentar resolver um problema, tentar entender o que está acontecendo, se eu posso ali pegar um negócio congelado e colocar no micro-ondas, beleza. Ou então eu ligo para o iFood, peço e como, beleza. Por que eu vou me dar o trabalho de ir no supermercado, comprar, fazer uma lista, chegar em casa, cozinhar, se eu posso pedir no iFood, se eu posso pegar um congelado e comer, né? É mais ou menos a mesma metáfora. Por que eu vou me dar o trabalho de pesquisar, de ler, de estudar, de entender?
Tá tudo lá no Google. É só perguntar para o Google, que o Google já vem com a resposta pronta, já tem slide pronto, já tem filme pronto, tudo prontinho. É só eu copiar, colar e apresentar para o professor. Para que ficar tendo trabalho? Né? E aí, nesse mundo em que a gente cada vez mais tem dificuldade de pensar, né, e de dizer o que as coisas são, parece que que os mitos eles vão tomando um lugar, né? Nunca a gente teve tanta presença de heróis e de mitos e de figuras, né? E figuras que representam metaforicamente uma série de personagens do nosso dia a dia. A gente vê políticos sendo retratados nos filmes, nos desenhos animados, nas histórias em quadrinhos, né? Vilões e heróis e anti-heróis surgindo o tempo inteiro nas narrativas. E no final das contas, não é só para entreter, não é só para ganhar e fabricar dinheiro. A Marvel inaugurou uma nova era econômica, né? Aquilo que era muito dos fãs do Star Wars, de cosplayer, de coisinhas, miniaturas e desenhos e figurinhas e etc., Legos do Star Wars, a Marvel, desde que a Marvel bombou, né, ela inaugurou uma nova era econômica. Você tem de tudo, de caneca, camiseta, boné, roupa, cosplay, tudo, de um sem número de heróis, né? Então não é só fabricar dinheiro, então está envolvendo economia, administração, uma série de coisas, envolvendo crítica política, uma série de assuntos que estão no nosso dia a dia e que talvez as pessoas não se deem conta. A gente não está vivendo uma ficção científica. O mundo real é aqui e agora. Né? Se há alguns anos a gente falasse que a gente ia passar por essa pandemia que nós estamos passando, a gente ia falar, não, isso é coisa de ficção científica, isso é coisa de filme, isso é coisa de herói. E aí vai aparecer um herói que vai salvar a gente dessa catástrofe toda. E aí de repente a gente percebe, não, gente, não tem herói. Né? Não tem semideus. Existem algumas pessoas com poderes, no sentido de poder econômico, de poder político, de poder de fala, de poder de discurso, né? Que fazem certos enfrentamentos. E eu vou ser muito sincero com vocês, os heróis estão perdendo a batalha nessa luta toda. Né? Quem que são os heróis? Os cientistas, os pesquisadores, as pessoas que estão tentando falar, gente, olha, usa máscara, toma vacina. A gente está perdendo batalha para quem é espalhador de fake news. Né? A gente está perdendo batalha para arminha e tiro e foguete. Né? Então, assim, esse mundo real tem herói? Tem herói todo dia. Gente que sobrevive com meio salário mínimo. Gente que levanta cedo, trabalha duro e corre atrás. Gente que tem que trabalhar e aí tem que enfrentar ônibus lotado, porque senão vai morrer de fome, correndo risco de adoecer e etc. Né? Tem muitos heróis no dia a dia, o tempo inteiro, dentro da nossa casa, com a gente. Às vezes a gente mesmo é herói e a gente não está nem sabendo. Né? E aí a gente precisa começar a pensar o que a gente está entendendo como realidade, como mito, o que a gente está endeusando, quais são as alternativas e as escolhas que a gente está fazendo. Eu não estou colocando tantas aulas sobre mito à toa. Eu quero que vocês pensem assim, gente, mito é uma forma de explicar a realidade. Né? E aí a gente usa da fantasia, da imaginação e etc. Isso que a gente está vivendo, a gente já leu em vários livros de ficção científica. A gente já viu tudo isso em vários filmes, né, de ficção científica, em vários livros e histórias distópicas, e de repente está aqui e tem gente que fala, não, isso é bobagem, o vírus não existe. Né? Então é hora da gente começar a pensar como é que a gente está dando nome e explicando isso que está à nossa volta. Né? Parece que nunca o mito teve tão presente, foi tão necessário a gente entender o que é mito, entender a deusificação, né? Aquela série da Amazon dos boys lá, como é que chama, gente? Ai, fugiu o nome.
The Boys, da Amazon, dos heróis, né? Heróis fabricados, grandes mentiras, salvadores de pátria sendo fabricados, né? Interesses econômicos, interesses políticos e etc. A gente precisa entender que no meio do que a gente está vivendo, né, a imaginação ela tem tido um papel fundamental. Porque uma fake news ela é criada a partir de imaginação. O povo agora fala que a vacina implanta chip magnético, um GPS com localizador de satélite, com não sei mais o que e tal. É cada história que a gente escuta que a gente fica assim, gente, onde é que o povo tá com a cabeça? Né? Porque se o que Homero narrou lá na Ilíada, se o que Hesíodo nos contou na Teogonia foram inspirados pelas musas contando as histórias dos deuses, a Bíblia foi escrita por inspiração divina, quem é que andou inspirando o povo falar que tem chip dentro da vacina? Né? Ou aquela coisa. O pior é que tem gente que acredita mesmo, né? Tem gente que leva tão a sério a mitologia que consegue até acreditar que não tem corrupção mais no Brasil. E aí a gente tem que entender que mito é uma narrativa. Essa narrativa, ela dá origem a religiosidades, a vínculos de crença, tá? E aí eu não estou dizendo que o mito é mentira. Eu estou dizendo que o mito, sim, uma vez que ele começa a ser cultuado, se torna presente, se torna real, e ele explica aquilo e você vive essa relação de explicação com crença e fé, isso cria uma religião. Isso estabelece religiosidade. Então, de alguma maneira, os deuses podem até não existir, podem ser só uma invenção mitológica, mas a partir do momento que eu começo a acreditar neles, eu faço deles reais. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, tomar cuidado com o modo como a gente lida com as histórias, com as explicações. Tá? Porque a partir de agora, o que eu vou tentar fazer com vocês é entender o que é a filosofia. O que a filosofia fez ao longo da história. Muito bacana, Jennifer, muito bacana. Eu acho que a gente está aqui, o papel é nosso, a escolha é nossa. Nós somos os principais atores, os principais personagens. Concordo plenamente com você, porque quem está fazendo escolha somos nós, né? E esse Deus, agora, se é uma energia, se é um Deus do jeito que a gente aprendeu da Bíblia, se ele é Buda, se ele é branco, se ele é preto, se ele está no céu, se ele está no paraíso. Essa palavrinha mágica, Deus, né? Ela é muito ligada à fé de cada um. Então, assim, cada um. Meu pai sempre falava pra gente: a gente não precisa de crença, a gente não precisa de religião, a gente precisa de fé, né? Porque, mesmo por mais racionais que a gente seja, tem hora que a nossa razão não dá conta, né, de explicar tudo. A gente não vai conseguir provar tudo logicamente. Porque nós somos humanos, porque nós desejamos, porque nós somos inquietos e porque isso tudo é grande demais, é vasto demais para a gente dar conta de explicar tudo racionalmente. Então a fé tem hora que ela nos dá calma, ela acalma a gente. A gente ter fé e esperança de que existe algo melhor do que tudo isso, né? De que tem uma energia que vai me ajudar a vencer os meus problemas, né? Algo que vai me dar força a passar por essa etapa. Essa fé ela é importante, né? No sentido de que não interessa em quem você deposita a sua fé. Essa palavra Deus, a gente pode enxergá-la como uma palavra mesmo. É uma palavra que ela se torna viva e ela se torna presente à medida que eu me relaciono com ela. Então, assim, às vezes tem gente que vai na igreja todos os dias e etc. e reza, mas tem gente que nunca entrou numa igreja, que nunca fez nada disso e acredita numa energia boa que pode melhorar o mundo e as coisas e que, né, aquele sussurro que chega de vez em quando no ouvido da pessoa, né? Há várias formas de Deus se manifestar. E aí, mais uma vez, vou finalizar. Mais uma vez, uma lição da mitologia, né? Deus é manifestação, é aquela manifestação de algo, né?
É a vida se manifestando, é o sobrenatural se manifestando, é a intuição se manifestando. É uma manifestação daquilo que escapa à nossa racionalidade, tá? Então, eu quero que vocês entendam que é muito importante a gente entender o que é mito e por que o mito é importante a gente entender ele hoje, compreender a atualidade do mito, tá? Porque aí sim nós vamos começar agora a fazer filosofia no sentido de pensar como é que ao longo da história as pessoas diferenciaram essas narrativas e as compreenderam e as trataram, tá bom? Boa semana, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Vamos analisar discursos. Inclusive, vocês vão para a aula de arte. Arte é um discurso e é um discurso muito foda. Tchau, gente. Fiquem com Deus.